tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de agosto de 2012, sábado. O verbete é de número 2397. Tem 4 páginas, 37 elogias e 15 máximos. Nós destacamos a seção do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é amparofilia. A especialidade, amparologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, a professora Adriana. Esse é o número 35. 35 verbete ela já escreveu e agora vai defender isso aí. E vocês, como é que estão? Agora, definição. A amparofilia é a vocação construída pela consciência lúcida, homem ou mulher, capaz de conduzir os auto-esforços para a percepção e compreensão das manifestações dos amparadores extrafísicos, além de motivar o empenho na autodepuração cosmoética para a sustentação e potencialização da conexão com holopensenes rígidos, a fim de contribuir com a interassistência multidimensional. A checagem da qualidade dos holopensenes. A autopensenidade focada na multidimensionalidade. A neomundividência. A vida intrafísica compreendida sob a ótica da cooperação interdimensional homeostática. O avertismo interconsciencial, a amparabilidade extrafísica. O reconhecimento dos aportes extrafísicos sadios recebidos. O labor para o desenvolvimento parapsíquico. O entrosamento com consciências amparadoras no curso intermissivo pré-ressomático. A dispensa de guias amauróticos. A implantação de atitudes pró-amparador em qualquer dimensão existencial. Na argumentologia tem o tópico da autoavaliação, com 10 condições seguidas de 2 autoquestionamentos cada um. O primeiro de caráter predominantemente parapsíquico e o outro de caráter intrafísico, pragmático, servindo de tiratema ao anterior, sugeridos com o propósito de favorecer a autoavaliação quanto à amparofilia. Dos 15 verbetes da remissologia, nós destacamos os 5 primeiros. Amparabilidade, amparador extrafísico, amparo extrafísico, atitude pró-amparador extrafísico e autorraciocinofilia. Frase enfática. A postura amparofílica não é passiva, beatífica. Ao contrário, ela é proativa, pesquisística, recinológica, na busca de compreender, conectar-se, integrar-se às metas de equipex avançada. Você reconhece o valor da amparabilidade extrafísica para a autoevolução? Quais posturas pessoais comprovam tal reconhecimento? A bibliografia tem 2 fontes bibliográficas. A mega-análise aí com João Paulo tem 20 itens. Afinidade, entrosamento, interconfiança, coepicentrismo, para voluntariado, para suporte, para filiação, para conexão, para amizade, para cerebralidade, para cooperatividade, para perceptibilidade, interdimensionalidade, para preceptoria, meritocracia, interassistenciologia, autocoerenciologia, amparologia, para sociologia e para conviviologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é achadologia, o argumento é fatuístico-lógico. Ele tem só a página e meia, é fácil de entender. Agora, a verbetógrafa. Em efeitologia, página 2, poderia comentar sobre o efeito halo da interconfiança. Sim, quando há uma confiança entre 2 consciências, seja com sim, com consciex, isso vai dar um sinergismo, então dá um efeito que amplia, isso é ampliado. Então dá um efeito halo, inclusive que vai afetar outras pessoas. Então é nesse sentido que nós falamos. Em factologia, página 1, primeira linha,
A vida intrafísica é compreendida sob a ótica da cooperação interdimensional homeostática. Sim, eu fiz uma patologia pequenininha de propósito, que é justamente para chamar a atenção que essa amparofilia, que dentro da patologia, né? Primeiro, é a neomodividência. A neomodividência é um verbete, que é justamente a mundividência, o modo de ver ao mundo a partir da Conscienciologia. Ele aqui segue e vai para a fatologia, página 1, terceira linha. O entrosamento com as consciex amparadores do curso intermissivo pré-ressomático. De que modo manter e otimizar nosso entrosamento na condição de consim com as consciex amparador do curso intermissivo? Como manter esta dobradinha? Bem, a gente tem que pensar aquela velha máxima, né, não tão velha assim, de que o amparador está onde está o assistido. Então, é justamente você se predispondo a fazer assistência, é justamente ali que você vai encontrar os amparadores especialistas. E aí vem aquela questão da patologia, né? A vida intrafísica compreendida sob a ótica da cooperação interdimensional homeostática é justamente isso. Se você começa a entender que essa vida aqui é para fazer assistência, você vai buscar sempre essa cooperação no trabalho, para assistir. E é uma cooperação que não é só voltada para a intrafisicalidade, ela inclui os amparadores, inclui a extrafisicalidade. De que maneira podemos obter a estimativa realista do grau de amparabilidade pessoal mencionada na parafatologia, página 1, penúltima linha? Aí a questão da autocrítica, né? Porque a gente vê em relação a amparador muita fantasia. Então a pessoa às vezes não faz nada, ela fala que está cheio de amparador. Então o amparador, a gente tem que ter sabendo que ele é um técnico, ele é um profissional. Então ele vai estar onde vai ter um trabalho técnico de assistência. Então você vai ter que estimar o que eu faço na minha vida que ganha a simpatia dos amparadores, que é de interesse deles me ajudarem, porque assim eles vão ajudar mais pessoas. Então, é só você mesmo parar e começar a pensar. E ver as questões, às vezes, que você estava amparado, e identificar. A gente coloca outros itens antes da parafatologia, a importância de você identificar aquele momento que você está mais amparado, porque ali você vê, bem, ali eu estou acertando. Então, já é um bom indicador. Professor, por que colocou no DAC, em Toperologia, página 40, o número de 17 pessoas nas famílias? Poderia ser outra quantidade? Olha, eu deixo isso livre para você, mas eu quero te dizer o seguinte. Quando eu fiz a pesquisa, 17 pessoas sempre tem COSREL. Com 16, às vezes, ainda não tem. Com 17, eu nunca vi nenhuma família com 17 pessoas que não tivesse COSREL. Então, eu acho isso importantíssimo para mim. Por isso que eu falo muito, uma família já com 17 pessoas, 17 componentes, 17 elementos, por disso. Agora, em parafatologia, página 1, última linha, poderia ampliar a avaliação do nível de parafiliação? Sim, aí eu vou te remeter a um outro verbete, é o senso de parafiliação. Nesse verbete, a gente coloca lá 7 perguntas que ajudam a você a perceber esse senso, esse seu nível de parafiliação. O que é o nível de parafiliação? É aquilo que você, o senso que você tem de que você pertence a uma equipe maior, uma equipe extrafísica, que o trabalho que você faz, se ele é assistencial e ele é cosmoético, ele vai ter um amparador para te ajudar. Então, vai ter pessoas interessadas. Então, esse senso que você está afiliado a um trabalho maior, você vai avaliar através da reflexão. Então, eu penso nisso, eu penso em extrafísico, eu penso em amparador. E essas 7 perguntas que tem lá nesse verbete, é uma sugestão, mas ajuda pelo menos a você já ir direcionando, tendo um caminho para você, das suas reflexões. Em Sinergismologia, página 1, terceira linha. Poderia explicar o sinergismo trafores para trafores? Sim, esse sinergismo eu tenho quase certeza que ele já tem na enciclopédia. Então, os seus trafores pessoais, né, aquilo que você tem de qualidade, de coisas que você já desenvolveu, das suas expertises, elas são sinérgicas com os paratrafores, que são os seus trafores parapsíquicos. Então, aqueles trafores que você tem
que te ajudam nessa conexão interdimensional. Então, essas duas coisas juntas vão te ajudar a você a melhorar a sua performance, e esse sinergia justamente pelos trafores que você vai se conectar com os amparadores extrafísicos. Poderia explicar na Fatologia, página 1, Anel Mundividência? Isso, é o verbete, como a gente havia falado antes, que é a modo de ver o mundo. Mundividência é modo de ver o mundo, né? Anel mundividência é, como nós chamamos, o modo de ver o mundo sobre a ótica desses preceitos e conceitos conscienciológicos. Então, é justamente a amparofilia, ela parte do princípio que você está também vendo a partir de cosmoética, uma série de conceitos da assistência que tem a ver com a conscienciologia. Então, dá uma lida nesse verbete que é muito bom. Na parafatologia, terceira linha de baixo para cima, poderia explicitar as coenergizações assistenciais com os amparadores de função assistencial? Perfeito. O que é uma coenergização? É na hora que você vai fazer uma energização, você vai esterilizar suas energias assistenciais junto com o amparador. Um exemplo clássico disso é o processo da TENEPS. A TENEPS é justamente isso, você está esterilizando as suas energias num processo ali de semi-possessão, acoplado com os amparadores. Isso também, o curso CP2 é uma característica também desse curso, não sei se você conhece, as próprias dinâmicas parapsíquicas também ajudam as pessoas a treinar essa coenergização. Tem até um verbete também, hoje estão perguntando vários verbetes, que é a coenergização cadenciada, que eu falo justamente sobre isso. Então é isso, são formas de você trabalhar junto com os amparadores. Em Sinergismologia, página 1, segunda linha, poderia explicar o sinergismo, percussiência parapsíquica, racionalidade paracientífica? Perfeito. Na amparofilia, ela requer essas duas coisas, né? Primeiro, uma percussiência parapsíquica. Como eu vou perceber um amparador extrafísico se eu não tenho a menor sensibilidade, a menor percussiência, hiperacuidade para perceber que essa presença, tanto energética como da assimilação simpática, que acontece com os amparadores. E o que vai ser sinérgico com isso? A racionalidade paracientífica, que também é um verbete, que é justamente você ter uma racionalidade para você saber interpretar da melhor maneira essa percepção, essa hiperacuidade que você vai ter uma série de percepções e parapercepções, essa racionalidade não só científica, não é uma racionalidade só intrafísica, mas ela é paracientífica, então ela leva em consideração também outros parâmetros. Essas duas coisas juntas é que vai te dar a paracientificidade para você interpretar e conseguir buscar o conteúdo dos fenômenos que você vai perceber. Em Legislogia, página 2, poderia relacionar as leis da fisiologia humana à amparofilia? Olha, isso é importante porque se a gente está falando em contato com os amparadores, a gente está falando em sinalética energética, a gente está falando em percepções sensoriais, uma série de sensações, percepções que você vai ter para você perceber essa presença. E é muito importante a gente ter o conhecimento da nossa própria fisiologia para fazer o diagnóstico diferencial. Teve um verbete do professor Max, que ele justamente trabalhou esse trabalho, eu não estou lembrando o nome agora, que era justamente para você fazer essa diferenciação. Então, quando você sabe da sua fisiologia, você sabe mais ou menos como você funciona, você consegue diferenciar o que é uma coisa fisiológica sua, um processo meramente físico, orgânico, de uma parapercepção. Eu quero dizer para vocês que a OIC está aqui comunicando que amanhã é dia de ação em saúde consciencial. Amanhã, 26 de agosto, domingo. Começa às 8h30, vai até às 11h30, depois das 2h30 até às 5 da tarde. Vai ter o lançamento oficial das redes parasociais de interassistência. Agora, as atividades gratuitas já confirmadas. Advocacia interassistencial, assessoria em informática, atendimentos consciencioterápicos pontuais, especialidades médicas, estilo e estética, fisioterapia,
nutricionista, oficina de bioenergoterapia, oficina de grafoconsciencioterapia, palestras com temas em saúde. Tudo isso e muito mais. Então, estão chamando, venha participar. Vou te contar, hein? Nós estamos vivendo mesmo a época da fartura, né? Impressionante. Agora, aqui tem todos os dados sobre as redes parasociais de interassistência. Se vocês quiserem ver, ó, está aqui. Vale a pena, é amanhã. Agora, ó, eu quero dizer também que a Uniescom, que é a União dos Escritores da Conscienciologia, está fazendo o curso de formação de autores. E ele agora está bem incrementado também. Há uma proposta de reestruturação do curso, e muito sério. Vale a pena. Quem quiser ver também, tem todos os dados aqui. Agora, tem o tipo da aula 1, 2, 3, até a aula 20 aqui. O que é que trata, qual professor e a data. Se alguém quiser ver também, tem tudo aqui. Vale a pena. Tem uma cronologia com os dados todos. Agora eu entrego para você, a nossa professora. Adriana, na estrangeirismologia, o último aqui, você podia dar uma aprofundada nesse upgrade heurístico? Porque foi num crescendo, né? Quer dizer, teve aqui uma série de coisas, você tem um rapport multiexistencial entre as consciências, que é um fato que a partir daí que vai você fazer a sua conexão com o seu amparador, que é aquela consciência que você já teve vida juntos, vai indo até terminar no upgrade heurístico. Por quê? Se você vai fazer uma conexão mais mental somática com seus amparadores, vai vir muita ideia, né? Então, muita inspiração para os seus trabalhos, vai melhorar a sua inventividade, você vai ficar mais inteligente, porque os amparadores te ajudam nesse upgrade mesmo da sua inventividade quando você faz um trabalho junto com os amparadores. Tá, e na página 3, aqui na autoavaliação, você podia dar uma estendida aqui no número 7. Número 7. Para a compreensibilidade. Tá. Então, aqui, só para contextualizar, né, são 4, uma sugestão de 4 perguntas para as pessoas pensarem. A primeira pergunta é de um caráter mais predominantemente parapsíquico, e a segunda é bem intrafísica, bem fácil para a gente fazer uma comparação, uma jogada, para a gente perceber, então, qual o nível de amparofilia, aquilo que eu estou predisposta a perceber, a me conectar com os amparadores. Na 7, a gente está falando de paracompreensibilidade. Então, você vislumbra a dinâmica assistencial multidimensional regida pela Equipex amparadora? Então, isso não é uma coisa simples, até que já está lá no 7, né? Então, você consegue perceber, às vezes, como é que a equipe extrafísica funciona? De repente, ela vai, como é que ela trabalha? Como é que é o bastidor de determinado trabalho assistencial? Então, você vai perceber. Então, aí cada um vai perguntar para si mesmo se percebe ou não. E aí, a segunda pergunta é bem chão a chão. Você percebe, registra e pesquisa as sincronicidades e encontros assistenciais inesperados e aparentemente improváveis. Então, há relatos de pessoas, eu já conheci, eu vou pouco ao Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro anos e anos. E às vezes eu vou no Rio de Janeiro, às vezes fico 2 dias no Rio de Janeiro, aí vou em determinado shopping e dou de cara com alguém. Eu não via há um tempão. Opa, por que essa pessoa apareceu na minha frente? Teve um caso da pessoa lá no Museu do Louvre. Chegou lá no Museu do Louvre e deu de cara com uma pessoa que ela trabalhava. Quer dizer, olha a probabilidade disso acontecer. Você está fora do seu país, fazendo uma excursão, daqui a pouco você dá de cara com alguém conhecido. Então, se a pessoa ela fica atenta a esses encontros improváveis, porque em Foz é fácil, você vai no shopping, você vai encontrar um monte de gente conhecida. Então, a probabilidade aí já é bem diferente, né? Agora, você está viajando, você está indo lá para Mato Grosso do Sul. Aí você entra no shopping em Mato Grosso do Sul. Aí eu vou lá e encontro o Arlindo lá em Mato Grosso do Sul. Opa, é uma sincronicidade, né? Então, se a pessoa ela fica atenta a esse tipo de coisa que acontece, isso que acontece com todo mundo, por que aquela pessoa apareceu na minha frente àquela hora, num local totalmente inusitado? Qual é a relação disso? Isso aqui é à toa? Então, se a pessoa ela nem percebe isso aqui, ela nem dá valor para isso, como que ela vai conseguir perceber
uma dinâmica extrafísica que é muito mais complexa e muito mais difícil de perceber. Então, essa jogada que a gente tentou fazer, essa correlação, essa associação, para ajudar cada um a refletir sobre isso. Correto. Obrigado. Adriana, você podia colocar para a gente qual foi essa ordem lógica que você fez desses itens? Como que você pensou isso? Sim, eu fui pensando, na verdade eu fui fazendo primeiro, né, esses vários itens. Isso aqui é fruto até do curso, né? Eu estou dando um curso que é Senso de Parafiliação, que ele é baseado no verbete Senso de Parafiliação, que é um curso eminentemente prático. E aí, nesse curso, eu uso mais 2 verbetes além desse. Eu senti que faltava esse tipo de trabalho. Então, eu comecei esse verbete, por sinal, fazendo essa inventário aqui. E eu comecei a fazer várias perguntas, e depois eu vi como é que eu vou colocar isso numa ordem. E aí, poderia fazer uma ordem alfabética, que era o mais fácil. Mas aí eu vi, não, eu acho que isso tem um crescendo. Então, foi um exercício de fazer esse crescendo. Então, primeiro, as ideias surgiram primeiro e depois eu só organizei. Porque começa lá no primeiro, olha. Você repara a atuação dos amparadores extrafísicos? Quer dizer, bem simples. Depois, você observa um parasuporte tranquilizador de amparador no momento crítico da existência? Então, também já está, uma coisa eu só percebo a atuação do amparador, outra coisa eu já sinto em mim um suporte, já tem uma coisa maior que eu percebo no momento crítico da minha vida. Depois, você já recebe inspiração extrafísica providencial? Então já foi um pouco mais além. Você já está tendo uma telepatia, um processo mais mental somático. Então você ainda está bem passivo, né? Depois, você recebe o aporte energético proveniente de amparadores funcionais, otimizando o auxílio a alguém. Nesse outro, você já está recebendo um aporte energético, você já está num processo assistencial mais efetivo. Você está ali no front da batalha fazendo uma assistência e, de repente, a gente chama de efeito Hulk, né? Você se sente que você fica 2 metros de altura, que você levanta qualquer coisa. Então, há um aporte energético, uma força maior que se sobrepôs ali. E aí eu já começo, a pessoa vai ficando mais técnica, né? Você conhece a sinalética energética específica do amparador daquela tarefa? Já está ficando mais específico. E aí, aqui já começa, você se predispõe à atuação conjunta com os amparadores extrafísicos? Quer dizer, aqui já tem, como vou dizer, no início você tem um aporte no trabalho, pode ser uma coisa mais eventual. Nesse aqui já é uma paradisponibilidade, já está pensando que você já tem quase um crachazinho ali, né? Você já está atuando, você já tem mais trabalhos que você já faz, está predisposto a atuar em qualquer momento. Está chegando até, já tem uma predisposição a chegar uma TENEPS 24 horas em algum tempo da sua vida. E aí vem o 7 que ele perguntou, que já vai ficando mais difícil. Você está vendo já a dinâmica, você não está vendo só uma coisa pontual em você. Você já está vendo um mecanismo muito maior que está envolvendo tudo. E aí, o 8, você não só viu, como você ainda conseguiu se entrosar, você entrou. Então, você entrosa as atuações cooperativas pessoais no time da assistência. Então, você não só conseguiu perceber uma dinâmica assistencial, como você conseguiu pular corda, né? Você conseguiu entrar ali no meio, né? Você entrou, foi mais uma pecinha ali. E aí, os últimos, já faz um processo mais intraconsciencial. Então, ali foi abrindo para fora, e agora não, você fortalece os teus trafores para você melhorar cada vez mais essa conexão? Ou você está parado? Não, eu percebo, está tudo bem, mas o que eu tenho feito para que isso fique cada vez melhor? E por último, eu não só fortaleço o que é melhor, como também eu busco eliminar, minimizar aquilo que também me atrapalha. Então, eu faço os 2 caminhos. Eu fortaleço aquilo que me ajuda e eu vou fazer um trabalho para eliminar aquilo que me atrapalha. Então, foi essa a lógica pelo menos a minha lógica foi essa. Tá bom? Sim. Aqui no último item da parafatologia, a avaliação do nível de parafiliação. Sim. Você tem uma técnica para aferir? Como é que você faz? A técnica que eu tenho foi que a gente falou antes do verbete, né?
O verbete, ciência de parafiliação, ele tem 7 perguntas, que eu faço nesse estilo aqui da amparofilia, né? Eu faço uma pergunta mais extrafísica e faço um contraponto meio dia a dia, assim, para a pessoa fazer um checklist, né? Um ponto. Por exemplo, vamos pegar uma aqui. Então, isso aqui é o que eu procuro fazer. Então, qual que é o verbete, Adriana? Ciência de parafiliação. Então, tem uma pergunta aqui. Parabertismo. Qual o percentual de receptividade às energias equilibradoras e revigorantes doadas pelos amparadores? Então, como que eu recebo isso? Aí essa pessoa fala, não, eu recebo muito, estou aberta. Aí tem uma perguntinha depois. Como você reage quando você ganha um mimo energético, um presente de alguém? Então, é um presente a energia, de certa forma. Então, aí você vai fazer, peraí, então vamos fazer um contraponto. No intrafísico, eu acho... Como é que eu lido no intrafísico? Então, se eu lido bem com o intrafísico, então eu lido com o extrafísico. Do contrário, se eu falo que eu recebo muito bem os amparadores, mas eu rechaço o amparador intrafísico, tem uma coisa esquisita. Então, você vai fazendo a partir de contraponto. Então, como que eu entroso? Como eu penso em amparador? Como é o percentual do meu tempo do dia a dia, que eu lembro que existe amparador extrafísico. Então, eu lembro que existe assistência. Então, é percentual para todo mundo fazer. Tem aquele momento que eu esqueço, eu abro um parêntese patológico e chuto o balde. Ou não. Então, aí cada um vai ver como é que faz um diagnóstico e o que pode fazer para aumentar isso aí, se achar que vale a pena. É pensar sempre, então, na interação físico-extrafísica. E lembrando que a interação, o amparador, ele está no trabalho. Então, se você vê qual o percentual do meu tempo que eu estou pensando em ajudar alguém. Se eu passo o meu tempo só pensando em mim, é estranho. Quer dizer, cadê o amparador? Agora, se eu passo qual o percentual desse meu dia a dia, dessa rotina, desse rame-rame diário, que eu me abro para pensar alguma coisa mais ampla para os outros. Então, é nesse momento que o amparador vai aparecer. E a gente cita muito aqui na amparofilia também a questão da percepção, né? Não deixar passar batido. Porque, às vezes, a pessoa pensa que é ela. Então, de repente, ela sente que ela está com uma paz interior, você está cheia de energia. Nossa, eu estou muito bem hoje. Ela não se toca, às vezes, não. Ela é a mesma abóbora de sempre. Mas, naquele momento, tem um amparador que está ali dando uma força. Então, essa percepção também ajuda bastante. Obrigada, Adriana. Adriana, na segunda linha da parafatologia, o reconhecimento dos aportes extrafísicos sadios recebidos, eu gostaria de saber como é que foi o teu reconhecimento. Que aportes foram estes? Não, esse aqui não é, eu não estou falando uma coisa fechada, assim, o dia que recebeu o aporte, no dia tal, no dia 5 de dezembro, mas não quais, sei o quê. quais eu vejo foram? que é no trabalho. Sim. Esse aporte que a gente está falando aqui, extrafísico, de energia, sadia, é no dia a dia. É aquilo que você está fazendo um trabalho, está escrevendo um verbete, escrevendo qualquer coisa, e de repente você vê que você está ficando muito mais inteligente que o normal. Sim, Sua cabeça está muito espertinha. E as pessoas, às vezes, tentam achar que é ela mesma. Não sou eu que estou no momento bom, às vezes nem sempre. Às vezes é aquela hora que chegou, por quê? Você vai saber porque daqui a pouco você vai voltar, não mudou nada, só você que a cabecinha voltou. Sim, então, chegou pelo trabalho. É esse reconhecimento, então não vejo, não é um momento, é no trabalho. Então você está fazendo uma assistência lá numa dinâmica parapsíquica. De repente você sente que ampliou, está tudo mais ampliado, você está com uma energia maior do que a média. Então há um aporte ali. Sim. E esse aporte é porque vai ter uma assistência em seguida para alguma coisa. E não é só pelos meus olhos. Sim, então, é esse aporte que eu estou colocando aqui, é bem cotidiano mesmo. Sim. A gente vê aquela hora que todo mundo tem. Aquela hora que você está mais esperta, aquela hora que você tem uma energia, de repente você sente que você ficou com mais energia, que você sente que tem alguma coisa diferente. Então, a atenção aí, sinal de que vai aparecer alguma coisa. Então acontece às vezes, você está numa padaria lá tranquilo, não está pensando em nada, está pensando no bolinho que você vai comprar, se eu vou comprar o bolinho de chocolate ou outro, e de repente você sente que vem uma sinalética, enche de energia essa hora. Opa! O que vai acontecer daqui para frente? Liga as antenas. Porque quem vai vir conversar com você? Vai acontecer alguma coisa? Isso aí é uma coisa extrafísica ou está chamando um sinal? Então, às vezes, você tem esse tipo de coisa para daqui a alguns segundos você sentir um processo, você vai dali para
para baixo, que de repente colocaram alguma coisa na sua psicosfera, que você vai, caramba, aí entra um sentimento de tudo tá estranho. Opa, então é uma escagem. Então cada um tem que perceber, ficar atento a esses momentos que os amparadores se aproximam mais, para poder identificar por quê, para quê. E aí entra na definição, né? É o esforço para não só perceber, mas compreender a manifestação dos amparadores. Se apareceu agora, por quê? Para quem? O que vai acontecer? Quer dizer, ele é um indicador da pré-assistência, ou da assistência que a alguns segundos, minutos ou horas vai acontecer. Ou às vezes é uma assistência extrafísica, ou vai aparecer alguém na sua frente, ou vai surgir alguma coisa. E você já fez uma análise de da tipologia dos aportes, dos tipos? Nunca fiz. É interessante usar um verbete, né? Nunca fiz, não, dos tipos, mas eu já estou vendo que tem vários. Teve aconteceu, eu acho que até já falei numa tertúlia, que uma situação bem interessante. Eu estava no shopping, eu fui para o Rio para fazer a mudança da minha tia, então eu estava o dia inteiro em caixas e mais caixas, e eu cismei de dar uma olhada, sabe, no Rio eu tinha que dar uma olhada no shopping, né? Eu não aguentei. E aí dei um pulinho de 5 minutos no shopping com o Mário. E foi estranho, porque hoje eu entendo que eu não estava muito, eu estava mais assim com um trabalho danado, uma pressão violenta, e inclusive extrafísica, né? Mas de repente eu vou assim, eu lembro que eu estava andando no shopping, me deu vontade de sentar, lembra, Mário? E eu falei, andei assim do nada, eu falei, vamos sentar aqui. Assim como se fosse um cansaço. Agora eu penso que foi algum tipo de escagem, mas na hora eu não consegui identificar. Sentei, e na mesma hora que eu sentei, eu lembro que o Mário sentou, não entendeu nada, né? Daqui a pouco, vamos levantar. E o Mário também foi atrás. O Mário já sabe que essas loucuras um já entende do outro, né? Então se o Mário fala sai, eu saio. Se ele manda senta, então já sabe que a coisa... E aí na hora que a gente levantou, eu encontrei uma colega nossa que nós não víamos há mais ou menos uns 20 anos. 20 anos não, exagero. Peraí, eu me formei tem quantos anos? 99? É isso aí. A gente se formou em 99, depois se formou, acho que eu encontrei com ela umas 2 vezes. Era muito amiga nossa da época da faculdade, que a gente fazia junto, faculdade de psicologia. E assim, ela só estava descendo de uma escada da rolante ali no shopping Botafogo, ela só desceu dessa escada rolante e ela ia fazer a volta para pegar a outra para descer, só isso. Só isso. E nós pegamos ela justamente na hora que ela desceu, assim, de frente. Puf! Se eu não tivesse dado aquela sentada ali e levantado daquele jeito, eu não ia dar de cara. Mas de cara. Então isso aí para mim, não sei, aí contamos a vida, conversamos rapidamente e tal, eu falei de tertúlia, uma série de coisas. Bem, e até teve um comentário interessante dela, porque ela estava se mexendo com um trabalho agora meio místico, e tinha sido falado na tertúlia desse tipo de trabalho uma semana anterior. E é interessante que ela falou para a gente, pois é, né, vocês já mexem com isso há tanto tempo, né? Que ela sempre soube, mas ela nunca entrou. Então a informação foi dada, não sei o que aconteceu depois disso, não encontrei mais. Mas são esse tipo de coisas ali, essa eu fui meio boba da história, eu fui realmente teleguiada, por assim dizendo, né? Mas agora eu já fico mais esperta quando acontecem essas coisas. Então esse foi um exemplo bem clássico, assim. A probabilidade daquele encontro ali era mínima. Tem que ter uma prontidão, né? Então aquela eu estava meio boba, mas acho que quanto mais a gente fica mais inteligente em relação a isso, a gente fica mais lúcido para isso, ao invés de ser tão levado assim, né? Obrigada. Então, esses tipos que disseste, que ela perguntou que não fizeste, seria o quê? Eu não percebi. Não, ela percebeu assim, o tipo de aporte a gente pode pensar, um aporte energético, um aporte ideativo, né? Às vezes é uma energia, é uma ideia, é o quê? Não sei, às vezes um bem-estar diferente, não sei, teria que pensar com mais calma, mas é interessante. Entendeu? Ela falou o tipo de entrada. Sorvete. Ficamos à espera desse sorvete. Vamos pensar, você tem que pensar. E na frase enfática, a gente tem aqui, vocês viram, né? A gente fala assim, a postura amparofílica não é passiva, beatífica. A gente colocou isso aqui porque quando se fala de amparador, pelo menos nas religiões, tem essa ideia, né, de fazer como um ser assim muito longe, aquela coisa mais, você vai ficar só ali, né, endeusando ou ficar paralisado. E a gente quer mostrar que essa amparofilia é justamente o contrário, não é isso. Ela não é uma coisa passiva de ficar, olha, apareceu um amparador. Mas do contrário, ela é proativa. Por quê? Primeiro, a gente tem que ter um trabalho nosso, um esforço nosso para perceber esses amparadores, que eles são sutis, eles não ficam ali, eles não chegam com corneta, batendo as coisas assim, seria até bom, mas eles vêm muito sutil.
Pesquisística, porque vai ter que estudar, vai ter que registrar, vai ter que saber diferenciar uma coisa da outra, esse é amparador, esse é guia cego. Então, a gente vai ter que começar a estudar isso também. E recinológica, porque a gente vai buscar, vai ter que depurar a nossa personalidade para conseguir se conectar com eles também. Então, quanto mais cosmoético nós formos, mais a gente vai poder entrar em contato com eles. Justamente para poder buscar compreender, entender, ter uma visão, uma cosmovisão maior dentro da nossa limitação dessa situação multidimensional. E com isso se conectar e se integrar, que eu acho que é o mais sério. A gente conseguir se integrar ao trabalho da equipe extrafísica mais avançada. Então, a gente vê o tenepsista, já é aquela mini pecinha ali. Então, cada vez mais a gente conseguir ser uma mini peça lúcida, funcionante, dentro do que a gente consegue. Então, acho que esse é o objetivo do verbete, né? A gente ficar mais atento a como que a gente pode fazer para ficar mais afim, mais entrosado com os amparadores. E não é fácil, mas é sutil, né? Porque às vezes você faz uma coisa certa e vem uma rebordosa de assédio. Você fala, bem, isso aqui, esse assédio é porque é do desassédio, ou esse assédio é porque... Então você vai tendo que ir fazendo as pesquisas para sabendo a diferença de quando é um revertério porque faz parte da TARES, ou um revertério porque às vezes você que pisou na bola. Então a gente vai aprendendo, vai estudando e aprendendo com o trabalho. Adriana, na parafatologia, essa é quarta, depois quinta linha, aquela lá do implantação de atitudes pró-amparadora em qualquer dimensão existencial. Isso é o verbete, né? Atitude pró-amparador extrafísico, que vale a pena a gente dar uma estudada, que é justamente o que eu preciso fazer para estar mais pró-amparador. Até eu tinha pedido aí antes do começo pedir uma ajuda para a Arlinda ali, né, Arlinda? E aí a gente pegou ali essas posturas, né, para a gente lembrar quais são essas 5 posturas que estão elencadas nesse verbete. E você vê que são coisas que a gente pode fazer, auto-organização. Então, qual é o meu nível de auto-organização? Isso é uma atitude pró-amparador. Outro, a nossa coerência, né, a gente conseguir fazer e se posicionar naquilo que a gente acredita, no que a gente acha que é o mais correto naquele momento. O estado vibracional, a sinalética, a energética parapsíquica, e o principal que a gente já sabe, né, que a gente tem que se lembrar sempre, que é a questão da assistência. Então, são essas 5 posturas pró-amparador que também são importantes, né? E a gente conseguir ter isso em toda a dimensão, né? A gente até foi colocado há um tempo atrás, né, nas mini tertúlias pelo professor, a questão do sonho, né? Que na hora que a gente está sonhando, a gente vê o nível, se a gente ainda sonha, tem muita má intenção no nosso sonho, isso é um bom diagnóstico. Então, o ideal é que a gente consiga, não só no extrafísico, mas também até nos nossos sonhos, mantermos algum tipo de coerência de cosmoética. Então, já mostra que a nossa intraconsciencialidade já está mais, assim, acertadinha. Aquela na autoavaliação, você podia aprofundar o número 9? A para 9? A conectividade. Então vamos lá. Você especifica e fortalece posturas pessoais propícias à conexão, intensificação, interação com o amparo funcional. Então a pessoa pensa, eu sei quais são, porque em que trabalho vem aquilo? Se eu vejo que eu fico muito amparada quando eu faço determinada atividade, então quem que está atuando ali? Qual o tipo de trafor meu que os amparadores que entram junto, que fortalece? Então a minha postura, o meu trafor, qual é a minha postura então? Quando eu estou mais solta, ou eu estou mais aberta? Qual postura que é amparofílica, por assim dizendo? Em que momento da minha vida eu senti que eu estava mais amparada? Então isso é uma pergunta que cada um deve fazer. E aí a gente faz o contraponto, né? Valoriza e emprega os autotrafores para potencializar a integração da tarefa pessoal aos trabalhos assistenciais. Então, você consegue pegar aquele que você tem de melhor seu e você conseguir agir produtivamente com esse seu trafor em prol de um trabalho que é maior que o seu. Então, se você já faz isso naturalmente na vida intrafísica, então é sinal que na vida no extrafísico você vai conseguir também fazer. Se você não faz, então o que eu preciso fazer para fazer? O que eu tenho de bom? Em que eu posso contribuir mais com esse meu trafor? Qual é o meu trafor? É a minha intelectualidade? É a minha escrita? O que é? O que eu sou bom?
isso que eu sou bom. Eu posso contribuir em quê com isso que eu sou bom? Então, aí se você já faz isso no intrafísico, você já está mais propício a no extrafísico fazer a mesma coisa. Tá, ok, obrigado. De que maneira podemos saber se de fato conseguimos atingir novo patamar evolutivo? Os principais fatores para testar a passagem para outro nível evolutivo seria a mudança na qualificação do erro, a diminuição. Nós já respondemos isso aqui ontem, não é isso? Já respondi isso. Professor, são os evoluciólogos que avaliam as FEPs e decidem onde e de que maneira as consciências irão ressomar? Não, só para consciências ou que estejam mais ou menos lúcidas. Isso não é para qualquer um, não. Os serenões podem interferir e mudar a decisão do evoluciólogo ou não interferem no trabalho do outro? Não, aí depende, né, da amizade, do relacionamento, da conviviologia. O problema todo é o seguinte: evoluciólogo só entra naqueles que já têm muita lucidez, porque eles não são intrusores, eles ajudam. Agora, para você, poderia ampliar em tecnologia, página 2, penúltima e última linhas, as paratécnicas comunicacionais e as paratécnicas assistenciais, profiláticas e terapêuticas? Tá. Para técnicas comunicacionais é como que você melhora a sua telepatia, né? A sua técnica de se comunicar, no caso, com os amparadores, né? Então, como que você faz? Você se predispõe a isso? Então, quando você vai escrever alguma coisa, você trabalha as energias antes, você está atento à sua conexão, você faz uma higiene pensênica, como você funciona? Então, são essas técnicas que são técnicas para, né, capazes extrafísicas, para você melhorar essa comunicação com os amparadores. E as paratécnicas assistenciais profiláticas e terapêuticas são essas técnicas também extrafísicas. Como é que eu faço, então? Eu até falei um pouco antes, né? Profilática, eu trabalho energia, eu vejo se um ambiente está assediado, eu procuro exteriorizar a energia para melhorar. Eu procuro fazer uma profilaxia, se eu vejo que uma situação, se eu estou um pouco mais alterada, eu procuro me conter, ou aí entra o instante cosmetificador, ou às vezes eu piso na bola e falo demais. Então, e como que eu lido com isso? Com essas técnicas de, eu faço um EV, como é que eu faço? E as terapêuticas, é que já existe algum processo, vou ter que corrigir. Então, são técnicas que você vai ajudar a pessoa que já tem algum problema, ou até você mesmo, e você vai fazer a sua autocura. Então, se você viu que você já tem um bloqueio energético, então você viu que você já está com uma escagem que está quase virando um assédio, né? Já não é mais escagem. Então, como que você vai fazer para se limpar? Você vai no banheiro, você se fecha lá e vai trabalhar a energia? O que você faz para você melhorar, você ou a outra pessoa que está na sua frente? Professora Adriana, poderia falar um pouco sobre sua experiência com seus amparadores? Qual o nível de identificação que possui dele? De que maneira chegou a essa parapercepção? Olha, como é que a gente pode dizer? Como é que você chega nisso? Não há muita... É o trabalho, como a gente falou antes, né? Por exemplo, eu faço TENEPS há 10 anos. Então, nesses 10 anos, você vai aumentando a sua afinidade. É todo dia que você vai estar lá 50 minutos, junto com o amparador, fazendo um trabalho energético. Então, você vai criando uma afinidade. Então, você começa a perceber mais ou menos aquele padrão de energia. Quando você sente aquele aumento, aquele rapport maior das energias, aquele aporte, aporte maior de energia. Então, você vai... É a experiência, é o tempo. Então, não só os outros trabalhos que você faça que exigem amparo, né? Oi? Os resultados. Não, mas você vê, o que eu acho que ele está querendo falar do contato, né? Então, esse contato é um contato que você vai
construindo. Então, se você faz trabalhos assistenciais, por exemplo, dinâmica parapsíquica, já atendi 8 anos na consciência terapia, então são trabalhos que você já faz, que tem aquele amparador junto, e que você vai se afinizando. E não só, não é o amparador, são os amparadores que tem, dependendo do trabalho que você está fazendo, não é só aquele amparador da TENEPS, é um amparador do trabalho maior. Então, vai fazer um trabalho agora, um curso, como um curso complementário, um curso CP2. Então, existe também a equipe de amparadores que estão envolvidas nesse processo. Então, geralmente, eu trabalhei em equipe de CP2 durante bastante tempo. Então, você percebe aquela maior afinização. Então, você percebe sinalética. E a gente percebe muito, não só a sinalética energética, mas eu percebo muito em mim. Às vezes, um padrão de pensamento, um padrão de sentimento. Que você vê, bom, isso aqui é determinada personalidade que está com você. Não necessariamente você precisa ter o nome ou ver a cara, mas você sabe que é ali, e você começa a identificar que aquele tipo de padrão aparece em determinadas situações. Prática. Gostei bastante aqui desta viragem do passiva para a proativa. E podias dar mais algumas dicas para quem tinha a visão passiva, né? Porque realmente era uma das ideias que eu tinha. Só muito há pouco tempo é que comecei a pensar que se calhar temos de ser mais proativos. Então fazer esta viragem. Além de já falaste imensas coisas e aqui está muito bom esta autoavaliação, mas, por exemplo, também a pensar para quem está a pensar fazer TENEPS ou faz TENEPS há pouco tempo e sente que não aprofunda esse contacto com o amparador. Bem, aí vamos ver só essa passiva aqui para não deixar também de pensar. Há um momento da passividade, né? Durante a TENEPS há uma passividade alerta. Então você está passivo para o trabalho do amparador, quem está ali regendo o trabalho é ele, não é você. Mas, ao mesmo tempo, você está ligado com o que está acontecendo, buscando ter inspiração, buscando ter o trabalho. Então, o proativo que eu vejo é você está registrando, está percebendo, está mais atento, atilado para as coisas que acontecem. Então, você percebeu, como a gente falou antes, um aporte de amparador. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? O que aconteceu imediatamente depois? Então, às vezes, por exemplo, se você acontece, de repente você está tranquilo lá, ou assim pensando em outra coisa, vem aquela sensação de uma passividade, aquela coisa assim, muito tranquila. Geralmente vem bomba, mandando dizer, em breve. Quer dizer, em breve vão trazer alguém para ser assistido. Então, aí, como é que você vai vendo? Você vai começando a ver as suas casuísticas, você vai começando a perceber o que está acontecendo. Então, às vezes você vai fazer um trabalho, começa a trabalhar e começa a sentir que a cabeça está ficando melhor, você está mais esperto, a associação de ideias fica muito mais rápida. Então, às vezes fazendo revisão, a gente trabalha com revisão já há alguns anos, né? E é impressionante. Eu brinco com o Antônio às vezes. A gente troca uma palavra assim em segundos. Caramba! A gente falou, a turma hoje está rápida. Então é aquela coisa assim que vai além da sua... Puf, puf, puf. Então vem aquelas inspirações ali na hora. Você fica mais atilado até para poder ajudar e fazer um trabalho que tem que ser feito. Então, eu vejo assim, não deixar passar batido e achar, não sou eu. Não, às vezes não é você não. Às vezes é tudo um fruto que está todo mundo ali. Lógico que tem a sua parte, tem o seu processo, tem o seu dicionário cerebral, mas não é só isso. Está fora do seu padrão normal de temperatura e pressão. Então, você vai assim, de repente tem isso aqui, tanto para baixo quanto para cima, você tem que observar. Se caiu muito, tem alguma coisa aqui. Se subiu também, tem alguma coisa aqui. É extrapolação. Está havendo uma extrapolação. Por quê? Em função de quê? É sempre no mesmo lugar? O que eu estou fazendo agora? O que está acontecendo? Então, isso tudo a gente vai buscando perceber, sabe? Então, esse proativo é nesse sentido, é que você vai pesquisar. E o mais sério dessa proatividade é a questão da recim. Porque a TENEPS é um grande depurador cosmoético, né? Porque se você faz TENEPS, todo dia você está lá em contato com o amparador, se você pisa na bola, isso vai ter repercussão. E essa repercussão você vai perceber na hora da TENEPS.
Vai acontecer alguma coisa, o campo não forma, ou forma diferente, fica esquisito, o negócio vem... Então, o que que pega? Então, ali, você vai ver mais ou menos o que está pegando. E na hora que você vê o que está pegando, você vai ter um diagnóstico daquilo que você está precisando trabalhar. Então, é esse proativo nesse sentido. Porque o amparador, a gente vai aumentando a nossa amparabilidade na medida que a gente vai agindo de uma forma mais cosmoética. E percebendo essa dinâmica dos amparadores. Existe uma dinâmica. Então, eles têm uma coisa por trás deles que eles organizam algumas coisas. Então, não buscar mudar essa dinâmica. Então, há uma proatividade, que é a proatividade da pessoa querer mudar uma coisa que já está estabelecida. E, às vezes, quem estabeleceu foi os amparadores. Então, você muda o fluxo, e esse fluxo, às vezes, tem consequências. Dá um exemplo, por exemplo. Coisa simples. De escala de professor. Eu lembro que eu trabalhei em escala de professores durante muito tempo. A gente via. Está escalado um professor para esse dia tal. Aí a pessoa vai lá e quer trocar. Às vezes o dia tal era outro professor. Então são esses detalhes que a gente não deve mexer na dinâmica dos amparadores. Existe uma dinâmica funcionando. E quanto mais a gente saber ter o discernimento, mas saber, peraí, isso aqui está funcionando, influir o menos possível. Porque existe uma lógica por trás das coisas que muitas vezes a gente não percebe. Então não é só, aí entra o discernimento, sabe? Saber a hora que você vai agir e a hora que você vai deixar que a coisa siga, porque é o melhor para o trabalho. Então, isso é um trabalho que a gente vai aprendendo na tentativa e erro, sabe? Mas ficar atento a isso. Às vezes não fica tão redondo como ficaria antes. Então, é essa atenção, sabe, Lourdes, que a gente precisa, que eu procuro ter sempre. Entender esse mecanismo dos amparadores que funcionam, que tem uma lógica ali por trás, que muitas vezes eu não entendo a lógica, mas eu procuro seguir. Eu vejo, não, está tudo certo, a energia está positiva, vamos seguir o que está. Entendeu? Por aí. Então, se eu percebi bem a passagem aqui do passivo para o proativo. Então, por um lado, nós damos a passividade alerta, deixamos acontecer, mas depois, então, fazemos a tal pesquisa de porque é que eu mudei para melhor, porque é que aconteceu antes, o que é que aconteceu depois, ou porque é que eu mudei para pior. Essa proatividade tem a ver com a pesquisa. Isso, com a pesquisa. Até para saber a hora que é para ficar ativo, você não vai mexer. Aqui eu não vou mexer. Aqui eu vou deixar que siga como tem que seguir. Eu não vou mexer. E a hora que você vai ter que mexer. A hora que você vê que uma coisa às vezes está errada, você vê que tem uma manipulação, e você vai lá e vai explicitar e vai pagar o preço por isso. Então, esse é o exercício de ter o discernimento para você ver a hora que você vai ter que entrar, da hora que você não vai entrar. Então, isso tudo é um trabalho que todo mundo aprendendo, não é uma coisa simples, né? A gente vai aprendendo esse time, a hora de entrar, a hora de calar. É aquela hora, né? A hora de falar, a hora de calar. A hora de deixar passar e a hora de bater na mesa, como fala. Então, é esse que a gente tem que é o que a gente está, é o exercício nosso, né? E tu escreves isso tudo? Não, às vezes escrevo, às vezes não. Depende do que vai. Não é porque você não vai fazer um testamento. Né? Mas às vezes você relata, anota alguma coisa, outra não. Entendeu? E na questão da reciclagem sobre a TNEPS, acho que é um grande depurador cosmoético, não é? Eu já ouvi, é curioso, já ouvi várias versões sobre fazer autorreflexão na TNEPS, ou seja, já vi pessoas dizerem que gostam de ir para a TNEPS refletir o dia, outras dizerem que não, que isso deve ser feito antes da TNEPS, não deve ser feito na TNEPS. O que eu quis dizer é o seguinte, não é isso, eu não vou chegar na TNEPS e ficar fazendo conscienciometria, é outra coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte, o próprio que acontece na TNEPS, ele vai me dar indicadores do que eu estou acertando ou errando. Então, vamos supor, você chega para a TNEPS e o campo fica esquisito, o negócio fica meio estranho, você sente que alguma coisa não está boa. Então, o que eu fiz? Né? Onde foi que está acontecendo que esse entrosamento, às vezes, não está tão eficiente como poderia estar? É um indicador. Também como é um indicador, na hora que você chega, aquele entrosamento está super bom, está excelente. Pode ser o trabalho ou pode ser, essa vez eu estou fazendo uma coisa, eu estou mais predisposta. O que está acontecendo? Então, pode ser desde um processo, você ir para a TNEPS cansado, você está lá morrendo de sono, quer dizer, até um processo mesmo de você ter pisado na bola em alguma coisa. Então, isso que eu estou falando, isso é experiência, não tem como, não é fórmula. Você vai percebendo pelos efeitos que acontecem na TNEPS os seus erros, os seus acertos. Se você tem aquela técnica que é usada, que eu faço, é você, antes de começar a TNEPS, você fazer uma vasculhada no seu dia que passou.
Essa é uma técnica lá no manual. E nesse momento você já dá uma limpada e vendo o que aconteceu. Então, olha, o que funcionou, e você vê até pela exteriorização, às vezes, determinada situação, até que você achou que não foi muito mais ou menos, às vezes passou batida, e aquela outra que para você foi super simples, e ali que começa a ter uma demanda de energia. Opa, então aquilo que eu pensei, às vezes, que não deu nada, às vezes uma brincadeira que você possa ter feito, e que aquilo ali, às vezes, a pessoa ficou ofendidíssima, você nem se tocou, nem? E na hora da TENEP você pode perceber que alguma coisa, por exemplo, né, estou dando um exemplo hipotético. Quer dizer, e às vezes uma outra coisa que você achou que podia pegar, passou batido. Então, isso que eu estou querendo mostrar é como que o próprio funcionamento, a dinâmica, no momento lá, ela pode te dar muito indicador para a sua autopesquisa. Não é que eu vou fazer minha autopesquisa, mas não deixa de ser, eu estou lá o tempo todo. Você vai vendo os efeitos dos seus atos, o que aconteceu, e se for registro, então registra na sua cabeça. Depois você vai refletir e ver o que acontece. Essa visão, análise do dia, disseste faz antes da TENEP, será já no quarto da TENEP ou antes? Não, a técnica é lá mesmo, antes de começar. Antes de começar, você dá uma passada. E depois você deixa para a demanda, não fica direcionando, deixa vir. Adriana, vai acontecer. Obrigada. Adriana, obrigada pelo verbete, está muito bom. E eu sou um pouco retardatária, mas eu não sei se você falou que no final da patologia, na primeira página, a estimativa realista do grau de amparabilidade pessoal. Você poderia expandir mais isso para a gente? Sim, a gente falou, mas não tem problema não. O que é estimativa realista? É você pensar isso com autocrítica, sem fantasia, né? Nem achar, eu não tenho ninguém me ajuda, não tenho amparador nenhum, ou eu sou super, hiper amparado, serenão fica comigo o tempo todo me ajudando. Então, tirando os extremos, mas assim, o que é realista? Quais são os momentos que eu estou amparado? Eu percebo que tem amparador. Quais vezes que eu acertei? Então, isso vai te ajudar você ter uma estimativa realista do grau de amparabilidade que você tem. Então, às vezes, os resultados que você vai fazendo. Então, você faz um trabalho, tem resultados positivos. Opa, ali eu estava me sentindo realmente mais forte, tinha alguma coisa diferente ali. Então, essa que a gente está falando, a pessoa vê isso com muito realismo. E esse realismo ela vai pegar pelos fatos e pelos parafatos que acontecem com ela. Entendeu, Patrícia? Então, você vai analisando onde que você se viu mais amparado na sua vida inteira. Ou no dia que passou, olha, naquele momento ali eu estava, esse aqui está ambíguo, eu não tenho certeza se é amparo ou não. Tinha coisa esquisita ali, era, não era? Então, você vai estudando. E você vai buscando ter uma estimativa de qual o grau de interação que você tem com os amparadores. É isso que a gente queria frisar aqui, que é importante, né? Adriana, deixa eu ver, legislação, você fala da lei da meritocracia evolutiva. Sim. Depois você fala lá na culturologia também, a paracultura meritocrática. Você podia falar um pouco sobre isso com relação ao verbete? Sim, eu até discuto um pouco isso no verbete Ciência do Mérito, né? O que é isso? O amparador, ele é mérito. Então, a amparabilidade, ela vem pelo mérito do trabalho que você está fazendo. Então, ele está onde está o assistido, ele está onde tem um trabalho cosmoético. Então, é difícil, não dá para você tirar o amparo do mérito. Há um mérito para o amparador estar ali. Então, você está acertando de certa forma. Ou o que você vai fazer, vai ter, pela sua intenção, pelo seu trabalho, vai ter repercussão em um número maior de pessoas. Então, tem um valor. Então, tem um mérito ali naquilo que você faça. Nem que seja a função que você esteja exercendo. É a função, né? Você está numa função. Você tem um mérito ali de estar naquela função e essa função vai ser amparada porque vai ajudar muitas pessoas. Então, não dá como separar. Então, a paracultura da meritocrática, né? Não há privilégios. O amparador não dá privilégio para ninguém, né? Então, se ele está ajudando, ele tem uma visão atrás do morro, né? Ele está vendo longe, ele está ajudando aquela pessoa, ele está investindo naquela pessoa porque ela vai fazer um trabalho agora ou daqui a um tempo muito maior. Então, tem uma lógica evolutiva, tem a ficha, tem uma série de coisas. Então, o amparador, ele não vem de bobs, isso que a gente queria frisar, né? Então, ou seja, você fez um trabalho antes. Você tem um mérito porque você também já fez alguma coisa nesse sentido também? A questão da ficha evolutiva, né? Nós já entramos no curso permissivo porque a nossa ficha evolutiva nos permitiu, então nós tínhamos mérito ali. Isso.
Entendeu? Então, aí vai. Como é que a gente está se saindo? Quanto mais a gente se sair melhor, mais méritos a gente tem, mais amparo a gente vai ter. É uma lógica, né? Sai daquela questão que é da passividade que estávamos discutindo antes, né? Que você estava falando aí para a colega. Né? Ao invés de tem uma proatividade. Aí para depois você também tem essa meritocracia. E na hora que você tem uma visão realista do seu nível de amparo, aí você vê bem, se a pessoa chega à conclusão que o nível de amparo está baixo, opa, o que eu preciso fazer então? O que eu penso é que não há desemprego de amparador, né? Tem muito trabalho para ser feito. Então tem muito amparador aí, tem mais amparador do que amparando, né? Eu acho que o professor Valdo pode dizer, mas eu penso que sim, né? Tem mais amparador do que amparando. Então, se a pessoa quer ser amparada, então ela tem como se trabalhar para ser mais amparada. Então, trabalho, acho que tem. Aumentando os cursos intermissivos, eu imagino que deva ter muito ainda candidato a treinando de amparador também, né? No extrafísico. Então, vamos trabalhar. Professora Adriana, poderia ampliar a compreensão da predisposição teática, a coprojetabilidade assediadora, mencionada em numerologia, quarta linha? De que modo se dá essa coprojetabilidade? Tá. Esses cos aqui, até eu me baseei, que tem uma parte do Homo sapiens reurbanizatus, que tem consciências assistenciais. Eu só não estou com a página aqui. Segura para mim aqui. Que é colocado uma série... Segura a caneta para mim. Uma série de... Aí está aqui, ó. Tem uma parte do Reumanizados que eu não anotei a página aqui, foi uma falha minha, que ele coloca 10 consciências assistenciais, professor? Co-administrador, co-autor, co-epicom, co-participante, co-pesquisador, co-professor, co-projetor, co-reciclante, co-tenepsista, co-terapeuta. Que é justamente, né, os amparadores aí no trabalho. E aí foi baseado nisso que a gente fez essa numerologia das coatuações, né, junto com o amparador. Então, na predisposição teática, a coprojetabilidade desassediadora é a projeção assistida. Né? Como tem aqui o coprojetor que foi falado, é justamente a projeção assistida. Então, qual a predisposição que eu tenho teática? Quer dizer, eu me preparo, eu me predisponho a ter projeção para poder que o amparador me tire para fazer uma projeção conjunta num trabalho assistencial extrafísico. Era isso que a gente queria frisar aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com a bibliografia conscienciológica, mas ainda tem muito material para digitar. O total aqui tem 7.914 fontes bibliográficas. Agora, só com o meu nome tem 167. Então, quer dizer que eu já escrevi 167 coisas, tá certo? Sobre conscienciologia. Então, dá para fazer um livrinho, uma em cada página, não é isso? Vamos ver, ainda tem. Vamos ver agora vamos ver se o nosso amigo Flávio ajuda vocês também. Ajuda a Roseli, Pedro, para ver se a gente faz isso logo. Vamos publicar isso aí. Antes do Natal. Antes do Natal. Tá certo? Tem muita coisa aqui interessante para ver. Eu já vou ver a primeira que eu vejo com tanta coisa. 7.914. Dá para pensar. Eu olhei, tem seu nome aqui, tem 6 pontos. Você não está curiosa de saber? Eu não vou falar o quê. Adriana, tu poderias falar sobre o último trinômio da trinomiologia? Conscienciofilia, zoofilia e fitofilia? Essa área, né? Em breve, abandono animal, né? Aqui na tertúlia. Então, é justamente isso, né? O amparador, ele se interessa por isso, né? Como é que você tem que ser conscienciofílico, gostar de pessoas, né? Ter afinidade com pessoas, afinidade com animais e afinidade com a fitofilia, que é o Roberto, né, Leme, que já fez até o naturofilia, né?
Quando eu fiz, não tinha, não punha a naturofilia dele aqui também. Quer dizer, justamente os amparadores estão de bem com o cosmos, né? Então eles estão de bem com consciência, os princípios conscienciais. Então é isso que a gente queria frisar aqui, que tem uma correlação. Se você tem ou não tem isso aqui, já o amparador está meio difícil, né? Você vai abordar isso bem no seu verbete, né? A questão do contrário, do abandono, né? Exatamente, obrigada. Professor Valdo, aqui é a Vera. O senhor poderia, por favor, no DAC, falar um pouquinho, que ali na penúltima e na última linha, o senhor fala da escuridão ter as suas vantagens, que seria a reflexão. O senhor poderia falar um pouco? Na argumentação, na página 40, evoluciologia. O caso é o seguinte: a escuridão tem as suas vantagens. Refletir com profundidade no escuro é melhor do que sob a claridade. Nós temos que ter uma claridade íntima, e não a de fora. Por exemplo, hoje é já provado na oftalmologia que não é bom a pessoa dormir com a luz acesa. Aquilo lá ofende o processo por causa da pálpebra. Agora, outra coisa, a vida da gente, todo o processo de vida inicial começa na escuridão. Entende? A pessoa nasce na escuridão do útero. A semente é escura debaixo da terra. E por aí vai. Agora, o problema todo é a gente ver a luz. O negócio todo é o parto. O parto da luz. Como é que ela nasce? O negócio é fazer o Fiat Lux, como eu falo aqui. Igualzinho aquele negócio, eu falo que o cachorrinho demora a abrir os olhos, tem que esperar uns dias para depois cerrar as pálpebras. Então, cada um tem as suas coisas, né? A semente desabrochando no escuro. A parturiente dá a luz. Assim aparece a iluminação, que é o que eu chamo de Fiat Lux, né? A turma chama. Tudo nasce da escuridão. Você saindo do útero escuro da sua mãe. Quer dizer, estamos falando uma coisa bem realista para a pessoa pensar. Agora, tudo é o processo da achadologia. A achadologia é paradoxal nas pesquisas da palpitologia. Então, o problema é estudar palpitologia. Sr. Valdo, antigamente os bebês nasciam com os olhos fechados, também demoravam como aos cachorros dias para abrir, e agora não, né? Agora já nasce tudo de olho aberto. Pois é. Agora, aqui, ó, o nosso amigo já implicou lá com as famílias com 17 pessoas. Você já quer saber, porque o verbete começa desse jeito, né? Agora, o isolamento pode ser sadio ou doentio. Porém, para chegar às grandes ideias, há de se ter e viver do silêncio do período quieto, fechado em si próprio, na introspecção, no solilóquio da intraconscienciologia. Depois, sim, colocar os achados ou as neoverpons como presentes de renovação abertamente para o público, que é a fase distributiva. Daí nasce a achadologia cosmoética, que é o que interessa aí no caso nosso. O processo é encontrar o find, em inglês, que é o achado. Find. O problema todo nós temos que pesquisar para chegar aos achados. Esse é o caminho. Então, estudar a achadologia é muito importante. É o processo da fatuística. Está claro? Agora, o que a gente tem que acabar é com a paixão, para fazer o achado. A paixão tem imprudência, entusiasmo, setarismo, fanatismo, impaciência, improvisação, passatempo, exagero, vinculação, rusga, arrebatamento, tudo isso está dentro da paixão. É um saco de gatos a paixão. Agora tem que acabar com isso para pensar com lucidez e coerência, né? Tem que ter lucidez, coerência. Por isso que eu falo, mexeu com muita emoção, o negócio complica. Já não dá para começar com muito achado, a pessoa dispersa. Com a coerência, a consciência ganha amparo. É, a consciência é o quê? Ganha amparo. É. Adriana, aqui na primeira página,
podias aprofundar na sinonimologia o 5, a tenepsofilia. Achei muito bom teres posto, mas gostava que aprofundasses. Essa palavra já existe também na enciclopédia, né? Já está na 5ª sinônima, está mais longe ali. Porque a tenepsofilia é justamente a pessoa ter essa afinidade com a tenepse, ela levar a sério, ela ter essa predisposição a fazer a tenepse. Então, tem uma correlação, não é uma sinonímia assim, direta, imediata com a amparofilia, mas não deixa de ser. Né? Não dá para você fazer tenepse sem um amparador. Aí não é tenepse, é qualquer outra coisa menos tenepse. Tenepse, ela implica que você esteja buscando interagir e se integrar cada vez mais com o amparador de função. E aqui no oposto, na antonimonologia, a biofilia monopolizadora. Esse é um verbete, né? Porque a biofilia é justamente essa filia, essa predisposição para a vida, né? Que era importante, a gente tem que ter, senão a gente não está, a gente tem esse corpo, né? A gente tem que cuidar bem do corpo. O problema é quando ela é monopolizadora. Aquela pessoa que ela fica só também olhando para a vida intrafísica e aquilo monopoliza ela dispersa, ela não leva em consideração o aspecto extrafísico. Então, se a pessoa está muito só no dia a dia, na vida mundana, os interesses dela estão só aqui nessa vida mundana, ela não vai abrir o espaço até para perceber os amparadores, né, Lourdes? Não vai, até para ter inspiração ou para perceber. Nem a energia percebe, porque está tão ainda focada aqui no dia a dia que ela não consegue nem pensar ou por tempo, né? Então, eu acho que é muito sério isso, a disponibilidade mental. Qual o tempo do meu dia que a gente pensa em amparador? Isso a tertúlia ajuda muito, né? Porque pelo menos 2 horas por dia, agora com a mini tertúlia 4 horas por dia, a gente vai pensar em amparador. Pelo menos essas 4 horas. Então, isso já ajuda, vai reeducando a gente pensar nessa realidade. Porque o ideal é que a gente não esqueça, né? Que a gente a gente é multidimensional. Adriana, seguindo aqui também na antonimologia, aqui no primeiro, amparofobia. Você coloca aqui como... O contrário, né? Sim. Mas o contrário seria assim, porque o amparo aqui você está colocando como um assédio, ou aquela pessoa que espera demais do amparo? Não, amparofobia é quem não quer saber de amparo mesmo. A pessoa que não quero saber, porque o amparador é chato de certa forma, né? Porque ele é técnico, você vai ter que fazer um monte de coisa, você vai ter que ser cosmoético, uma série de coisinhas, né? Senão ele sai, ele não vai entrar junto com você. Então, ele é um professor bem exigente, podemos assim dizer, né? O amparador, ou seja lá o nome que a gente vai usar. Então, ele não faz negocinho, né? Então, uma pessoa que é muito afeita ao negocinho, ela está mais para o guia cego do que para o amparador. E quantas pessoas estão aí mais afeitas, né? Não querem nem saber, não quer saber nada disso, não. Então... Eu queria lembrar você que no sábado, igual hoje, a tertúlia são 5 horas, né? Hoje ainda tem essa. Hoje é mais, né? Isso foi esquecido aí. Esqueci, verdade. Hoje são 5 horas pensando em extrafísico, pensando em multidimensionalidade. A autorreflexão de 5 horas não é uma coisa tão difícil. É verdade. Já tem até tertúlia. Né? E a gente vê, né? A gente vê, professor, que isso tudo, ano após ano, vai fixando a neomudividência, né? É uma forma de fixar essa maneira de ver o mundo mais a partir da Conscienciologia. Sábado. Sábado é o dia. Sábado é o dia, só até sábado, não é na televisão? Propaganda é só até sábado. Né? Agora, sábado era o dia que a gente pedia esmola. Na década de 50, 40 no Brasil, sábado era o dia, né? O cara... com a roupa bonitinha também, né? Roupa de sábado. Marcada que ele podia pedir esmola. Então, na minha casa tinha, a gente guardava roupa nova para sábado. Esmolé. A minha era mais sábado mesmo. Adriana, página 3, pode ampliar o item 8 da autoavaliação para a cooperatividade? Você entrosa as atuações cooperativas pessoais ao time da assistência multidimensional conjunta? Muita gente vai ficar na dúvida, porque isso é uma coisa mais sutil, né? Eu consigo perceber o time da assistência? Aquilo que a gente falou, né? A hora de calar, a hora de agir, eu consigo perceber isso? Então, isso fica mais impalpável, às vezes a gente pensa, a gente tem que refletir melhor. E aí a gente faz o contraponto intrafísico, né?
cada um se empenha em integrar lúcido e tecnicamente com os parceiros de coatuação tarística em prol da eficiência assistencial. Tem um verbete que eu falo só disso, né, coatuação tarística, que é justamente você trabalhar em conjunto. Então, tem vários cursos da Conscienciologia que são trabalhados, são 2 professores, né? Então, não só na Conscienciologia, mas também na Psicologia e outros locais. Vamos frisar aqui a Conscienciologia, que a maioria de nós, desde o atendimento de consciencioterapia até o atendimento docente, tem vários cursos, são 2 professores, a complementar, agora são 3, quer dizer. Então, eu consigo me entrosar com esse outro companheiro ali para o trabalho funcionar, independente de empatias existentes ou não, eu consigo criar empatia. Então, nesse verbete, a gente tem lá 15 ideias técnicas para isso. Então, se a pessoa ela tem uma predisposição para se integrar de uma forma lúcida e técnica, para fazer uma coatuação com uma consim, ela vai avaliar. Se eu consigo fazer isso com a consim, eu consigo saber a hora que eu vou deixar o outro falar, a hora que eu vou falar, como é que eu vou fazer esse jogo, né, da palavra, não vou querer só eu falar sozinho, eu não vou falar nada. Como é que eu jogo com isso? Como é que eu lido com isso? Então, se eu começo a me predispor, a lidar melhor com isso, com uma consim, é sinal que eu também vou poder lidar melhor com a consciex. A hora que o amparador que vai estar falando por mim ou não, então a gente vai começar a treinar isso, né? Mas se a gente não faz nem com a consim que está do lado, como é que eu vou conseguir fazer isso com a consciex, que é muito mais sutil e a comunicação é um pouco mais complexa, né? Então, era isso que a gente está querendo fazer esse jogo. Então, se você quer melhorar a interação com o amparador, melhora a interação com o seu colega na hora que você está atuando junto com ele, no trabalho que você está fazendo junto. Na página 2 da Codigologia, pode falar a vivência quanto aos laços com a Aonde que está? Codigologia. A codigologia, sim. A vivência com os laços com a parapreceptoria. Não, isso que a gente já fala, né? Que a gente tem um CPC. Se a gente tem um CPC só para constar e não faz nada daquilo, a gente não está, como a gente falou, o amparador, ele exige que a gente haja cosmoeticamente dentro daquilo que a gente entenda, dentro daquilo que a gente já consegue aprender da cosmoética. Então, quanto mais a gente procura agir, atuar de uma forma cosmoética, dentro daquilo que a gente entende, que seja cosmoética, dentro do nosso nível de compreensão, mais a gente vai estar ligado aos amparadores. Não é? Isso é óbvio. Mas vivência agora, se a gente é corrupto e está fazendo o tempo todo tentando driblar, os amparadores estão vendo. Os amparadores, eles estão vendo as coisas, então eles vão se afastar. Então, a forma da gente se interagir, a gente coloca um trinômio aqui, né? Interassistência, cosmoética e amparabilidade. É o terceiro trinômio. Quer dizer, o que você vai te ajudar a ter amparador? Primeiro, o trabalho que você faz interassistencial. Agora, essa assistência tem uma relação direta com a cosmoética que você está atuando nessa assistência. E aí sim vai chegar o processo do amparo, a qualidade do amparo. Essas 3 qualidades andariam juntas. A qualidade da sua assistência, a qualidade da sua cosmoética vai imprimir a qualidade do seu amparo que você tem. Obrigada. Em Sinergismologia, página 1, segunda linha. Poderia explicar o sinergismo cérebro para cérebro receptivo? Eu acho que eu usei muito verbete mesmo nesse verbete, né? O paracérebro receptivo é outro verbete, né? Que é justamente isso. Na interação, paracérebro receptivo é você ter o seu paracérebro receptivo às inspirações dos amparadores. Então, é um verbete também que explica muito bem isso. Então, se você faz o sinergismo do seu cérebro com se você tem um cérebro bem dicionarizado e você tem esse paracérebro que está apto ou está aberto para você receber a inspiração do amparador, é isso que vai ajudar você ser amparado, né? Porque como é que vai vir essa inspiração do amparador? É através do seu paracérebro para o seu cérebro. Em Trinomiologia, página 2, quinta linha, poderia comentar o trinômio conscienciofilia, zoofilia, fitofilia? Isso, a gente já tinha falado há pouco. O que é isso? Conscienciofilia é você gostar de pessoas.
Zoofilia é gostar de animais, fitofilia é gostar das plantas, da natureza. Então, isso é o fluxo do cosmos. Então, quanto mais você, o amparador, ele é uma pessoa assistencial, uma consciência assistencial. Ele tem essa predisposição. Então, você tendo isso, você está predisposto a ter amparador. Porque se você gosta, você cuida. Quem ama, cuida, né, como dizem. Então, você vai cuidar, você vai procurar ajudar, e na hora que você procura ajudar, o amparador pode aparecer. Em neossinapsologia, página 2, o que seriam as neossinapses benfazejas? Benfazejas é o quê? São aquelas benévolas, benéficas, que estão em prol do cosmos, em prol da vida, em prol das pessoas. Os amparadores, eles estão em prol do mundo. Então, no momento que a gente está pensando assim, a gente está pensando pró-amparador. Cada vez que a gente pensa de uma forma diferente, nós estamos cortando a nossa conexão. Por isso que é difícil o amparador, por isso que é difícil a gente manter a conexão com os amparadores. Porque a gente precisa de uma série de mudanças na nossa pensenidade, na nossa maneira de ser, para que a gente pensenize, mantenha o holo pensene pró-amparo. No verbete do DAC, página 41, adendo, poderia expandir o item. Olha, o item é o seguinte, é isolamentologia. Esse isolamento pode ser sadio ou doentio, que eu estava falando aqui agora há pouco. Porém, para chegar às grandes ideias, há de se ter e viver no silêncio do período quieto, fechado em si próprio, na introspecção, nos solilóquios da intraconscienciologia. Depois, sim, colocar os achados ou as neoverpons como presentes de renovação abertamente para o público, dentro da fase distributiva. Daí nasce a chadologia cosmoética. Agora aqui, tem outra pessoa que pergunta. Poderia tornar mais preciso o que significa o termo particular na frase a Consim estuda muito no particular. Isso aqui está na premissa. Isso aqui é justamente, a gente tem que chegar nesse particular para fazer isso que estou falando lá dentro. Então, o que é? É a sua base intrafísica, queimar as pestanas, o período antilucano, que é o de madrugada, é o processo de você se fechar no escritório para poder trabalhar e, vamos dizer, ter também assistência dos amparadores com você. Isso é que é o ideal na história. Agora, é com isso que a gente chega no achado das verpons, das ideias novas. Agora, outra coisa séria é a técnica da reflexão de 5 horas. Tudo pode incluir aqui. Agora, a base intrafísica, o escritório da pessoa é importantíssimo. Agora, professora Adriana, as consins têm ajuda de amparadores apenas quando estão fazendo assistência? É sensato dizer que nem todas as consins têm amparador? Sim. Sim, infelizmente, sim. Vamos pensar que tem muitos amparadores ociosos procurando um amparando. Então, aí tem que ver quem vai se candidatar. A verbetógrafa. Poderia comentar legislogia, a lei da empatia? Sim, porque a relação com o amparador é uma relação empática, né? Então, as pessoas têm alguma correlação. Então, ele é alguma consciência técnica que tem alguma afinidade com você. Então, tem uma empatia aí, tem um rapport, tem que vai ajudar a você ter uma interação melhor com ele. Não vai colocar uma pessoa que não tem interação com você. Então, como ele é uma interação até mais íntima que você tem com o seu amparador de TNFs, por exemplo, do que tem até com a sua dupla evolutiva, quer dizer, é muito mais sério, porque ele adentra o seu micro-universo consciencial no momento que faz um processo de assimilação mais intensa. Então, há necessário uma afinidade. Então, assim como para escolher uma dupla evolutiva, a gente procura aquela pessoa que a gente tem mais afinidade, o amparador é a mesma coisa. Então, existe uma empatia. E até tem um verbete do professor Valdo, que eu recomendo que você veja, que é a inversão interassistencial, que é justamente no momento que a gente aprende a lidar melhor com nossos amparadores, às vezes a gente vai fazer um revezamento. Depois que nós dessomarmos, ele vai renascer e nós sermos amparadores deles. Então, nós estamos melhorando essa afinização, melhorando essa afinidade. Professor, tenho retrocognições frequentes e raramente consigo ajudar as pessoas envolvidas. Isso me causa muita angústia.
De que maneira posso aprender a lidar com isso? Há uma semana encontrei no mercado um conhecido, nos cumprimentamos. 3 dias depois descobri que ele faleceu em um acidente de carro em janeiro. Qual o propósito disso? Não, a vida humana tem muito fenômeno que acontece toda hora com a gente. Interconscienciais, fenômenos interconscienciais. E o processo de precognição dos fenômenos mais comuns que tem dentro do universo do parapsiquismo. Agora, o seu problema aí que você deve fazer é anotar as coisas quando acontecem e você dá um jeito de ter mais contato telepático com um amparador. Primeira coisa, você pratica a TENEPS? Isso aí era o caso. Pensa nisso. Professor, é comum a pessoa muito egoísta, mas com alguma sensibilidade energética, ter repercussões no estômago e intestino, a exemplo de má digestão e branda alergia a alimentos que deixa a barriga um pouco inchada? Olha, essas coisas tudo acontecem nas melhores famílias. Agora, tem uma série de fatores aí que precisa examinar, não é só isso, né? Precisa a pessoa ver o que é. Agora, uma pessoa muito egoísta, geralmente, já tem constipação intestinal. É bom a gente perguntar isso, porque ela não solta nem o cocô. Isso é que é a técnica. Ela não abre mão nem do cocô. Isso acontece nas piores famílias, entendeu? Essas coisas acontecem. De modo que é bom você ver. A má digestão que você está falando chama-se indigestão. Isso até que era muito comum o povo falar em digestão na década de 40, 50, depois caiu de moda. Porque hoje tem mais outras coisas que a pessoa pode tomar. É só tomar gastrol que melhora tudo na hora. Mas não resolve para sempre, é só naquele dia. Depois começa tudo de novo. Então o problema todo é ver. Tem que examinar isso aí com calma. Essas pastilhas de gastrol são muito boas para um caso desse. Agora, examina bem. Uma outra coisa, preciso de você ver se você toma muita água e se come principalmente frutas ou legumes que tenham fibras. Isso ajuda o processo todo e ajuda também o problema da digestão. Agora, tudo seria bom ver uma dietista, uma nutróloga, né, um nutricionista, tudo é a mesma coisa. Eu dou uma dica para você, para ver uma nutricionista, para depois você pensar no parapsiquismo. É uma boa, né? Esse caso aí. Adriana, na questionologia, a primeira questão, você fala da gente reconhecer o valor da amparabilidade. Na segunda questão, você diz assim, quais posturas pessoais comprovam tal reconhecimento? Você pode falar para a gente assim, quais posturas você acha que a gente está reconhecendo o reconhecimento ao amparo? Olha, vamos lá. Então, você reconhece o valor da amparabilidade extrafísica para a autoevolução. Eu acho que a maioria das pessoas vão falar sim, né? Sim. Aí eu faço aquela perguntinha chata depois. Quais posturas pessoais comprovam tal reconhecimento? Então, se você, o que você tem? Aí cada um, né, tem que pensar. O que cada um faz para melhorar esse amparo? Aí entra uma série de coisas. Desde o trabalho de energia, que vai melhorar minha percepção energética, vai melhorar meu contato com o amparador. Desenvolvimento parapsíquico. Quanto mais desenvolver parapsiquismo, mais eu vou ter contato com o amparador. Aí entra a questão da TENEPS. Já faço TENEPS, não faço TENEPS. Ou então, como que eu faço a minha conscienciometria, minha depuração cosmoética para que eu haja cada vez de uma forma mais correta, que eu fique mais entrosado com o amparador. Então, é o mundo, é quase a conscienciologia inteira, né? Quer dizer, o que eu faço para eu merecer, aí entra a pergunta, né, que foi feita antes da questão do mérito, para eu merecer ter um amparo cada vez mais. Porque a gente tem um amparo de função, a maioria daqui é voluntária, então, se eu já tenho meu amparo de função, eu faço uma função cosmoética, um trabalho assistencial cosmoético. Tá, então já tenho amparo de função. Aí cada um pensa, eu estou investindo em melhorar a minha conexão? Tem até um capítulo, né, que é dificuldades recíprocas 200 teáticas, que ele é muito sério, né? Que é difícil também para o amparador entrar em comunicação com a gente. Então, a dificuldade é dos dois lados. Então, da minha parte, eu já estou melhorando para os meus 50% para ele fazer os 50% dele, eu conseguir me conectar? Então, aí entra tudo.
Então é isso para cada um ver qual o investimento que eu tenho feito na melhoria da minha amparalidade. Aí entra na melhoria do senso de parafiliação, né? De eu me sentir. Se eu faço um trabalho cosmoético que tem um amparo de função, eu tenho esse senso, eu sei, ou eu vou lá trabalhar sozinha. Ou eu só penso em mim, se dá certo, fui eu sozinha, se deu errado, foi o assediador, né? Então, não pensar por aí. Eu acho que a gente tem que pensar, se deu certo, tem a minha parte, mas tem o amparador também. E se deu errado, tem o assediador, mas tem a minha parte também. Então, eu que deixei. Então, é esse jogo que é interessante, que entra a questão da responsabilidade, né, Rosa? Da autorresponsabilidade pelos próprios atos, pela própria condição. Sim. Na página 2, em trinomiologia, você coloca aqui para a gente, na 4ª linha, o trinômio, disponibilidade, paciência e perseverança. A gente vê que nós, assim, que somos obnublados quanto à realidade extrafísica, temos um time meio diferente dos amparadores muitas vezes e faz a gente não entender muito o que está acontecendo. Eu queria, assim, que você trouxesse mais a sua experiência para enriquecer mais para a gente. E a questão, como é que isso evolui para a questão do teleguiamento autocrítico? Como acontece já com o teleguiado autocrítico? Bem, isso eu não sei te dizer, tá? Como faz com o teleguiado, eu não sei. A gente colocou como exemplo aqui, como começando no tetrapsista e terminando, e consolidando, quer dizer, ela é fixada, não é que não tenha antes, ela é fixa no tenepsismo e consolidada no teleguiamento. Então, isso a gente não sabe, teria que perguntar aí para o professor ou para quem que saiba do teleguiamento. Mas o que a gente quer dizer aqui é que aí que a gente vê que aí consolidou mesmo, porque quem é o teleguiado pela teoria que a gente vê? É a pessoa que ela está guiando a vida dela pelos amparadores. Ele é teleguiado, ele está seguindo. Então, quer dizer, que é mais amparofilia que isso? Então, isso foi esse o raciocínio aqui. Agora, o que a gente vê desse trinômio é importante, a questão de disponibilidade, paciência e perseverança, porque melhorar parapsiquismo, melhorar interação com o amparador, não é de um dia para o outro, não tem fórmula. Cada um é o trabalho, a experiência, é o dia a dia, você se dedicando um pouquinho de cada vez, aí tem a disponibilidade. Tem a paciência e tem a perseverança, porque é todo dia, é o trabalho, a repetição paciente, é o trabalho. Então não tem assim, porque a gente não vai saber tudo. Obviamente, a dinâmica dos amparadores, eu acho que é muito difícil a gente ter a noção geral, mas a gente pode, cada dia, a gente entende mais um pouquinho. Entendi mais um pouquinho aqui. E às vezes esse entendimento não é na hora, às vezes você vai entender depois que passou, pelos resultados. Então, o que a gente está querendo frisar nesse verbete é se atentar para isso. Então não tem assim, então de uma hora para outra, vai. Não, é tempo. Aí você vê uma coisa, aí você vê outra, você estuda, você pesquisa, pesquisa e vê, e vai. E muita perseverança vai começando a descortinar cada vez mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas não é uma coisa que é de uma hora para outra. Nada na evolução é de uma hora para outra. Né? Igual uma pessoa perguntou aí, como é que eu sei a diferença do meu nível evolutivo? É um pouquinho, 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 não é? Mudei, né, professor? As coisas são paulativamente, vai levando para o lado, levando mais um pouquinho, leva para o lado, vai levando um pouquinho. Então é um processo de desenvolvimento, é o que a gente está fazendo aqui, esses anos todos, né? É a TENEPS todo dia, o trabalho todo dia, vai aprendendo mais um pouquinho. E aí tem dinâmica parapsíquica, tem curso, tem tanta coisa, tem tanto recurso aqui, né, que a gente tem. E a gente, naturalmente, eu trabalho o acúmulo de trabalho no voluntariado, o acúmulo de casuísticas e paracasuísticas que a gente vai fazendo. Então, é esse acervo que vai gerando mais e mais cognições e paracognições para a gente ir cada vez mais aumentando essa compreensão. Mas eu não vejo assim, não é uma coisa assim, veja como é que é. É o tempo, é a hora, você vai vendo, é o tempo, é um pouquinho, e é um pouquinho. E sem essa ideia que de uma hora para outra a gente vai ver tudo, vai deslindar tudo. A gente vai vendo um pouquinho, aí aumenta um pouco, aumenta um pouco, aumenta um pouco. Tá claro? Número 1, página 2. Por favor. Colocaste, por favor. Pilar, um pouquinho. Força, Pilar. Fala, assim Pilar. mesmo. Olha, é só acrescentar alguma coisa, assim, no sentido, Adriana, tudo que você falou realmente está dentro desse item que eu selecionei aqui, na parapatologia. Tá. A dispensa de guias amauróticos, que é uma forma, então, de afastar, né, os guias amauróticos, ou, de certa forma, estar assistindo a eles,
Porque, agora um outro entendimento. A dispensa de guias amaróticos me levou àquele cômodo da casa onde você guarda as coisas. Não. Não Aí é é pra- dispensa, eu acho, né? A dispensa de dispensar. Por quê? Não quer dizer que você não vai... A palavra não é rechaçar. Eu não estou rechaçando. Eu estou dispensando a sua contribuição, de certa forma, no sentido de eu cada vez mais buscar trabalhar mais com os amparadores do que trabalhar no sentido, né? Você demite, está demitido. Então, quer dizer, vou trabalhar, vou ajudar com o que eu preciso, mas não no trabalho funcional. Eu vou admitir o amparador. Esse foi o sentido, sabe, Pilar? Sim. De você... E isso não é uma coisa que seja fácil, não é de uma hora para outra, porque a gente vai... Aí implica a questão... Foi muito falado da questão da emoção, a emoção que leva a gente para o buraco. Então, toda vez que tiver muita emoção, abre o olho. Então, são uma série de coisas que a gente vai vendo o percentual de amparabilidade e o percentual que o que é cego ele está tomando conta. Então, também não é uma coisa que tem uma fórmula. A gente vai... No momento que a gente vai aumentando a nossa lucidez... Vai a gente vai aprendendo, começando né? a ficar mais atento a isso. Então não é mágica, é trabalho, é esforço e é ali, ó, paulatino. Agora, eu estava pensando, talvez é o caso de explicar para vocês um caso que eu estou vendo aí quente, agora recente, sobre o processo de amparo. Uma pessoa muito boa, que ajuda todo mundo, tem livros escritos, tem tudo, uma cabeça, gente boa em matéria de amparo e de assistência. Agora, o que se passa? Começou de vez em quando, faz muito prefácio para as pessoas. Então ele fez o prefácio para uma autora, gostou muito do livro e fez o prefácio. Agora ele descobriu que o livro é cópia total de uma outra pessoa, do exterior. E ele está esperando, porque o livro é um best-seller, inclusive no Brasil. Ele está esperando, então, que vai explodir o negócio. Então, ele está avisando para todos os amigos que vai acontecer, que ele entrou de gaiato, porque não conhecia o outro livro. Vocês estão entendendo, então, como é que o negócio de amparo, existe muita sutileza que a gente tem que estar de olho? Agora, ele está avisando para os amigos, porque, vai estourar, não tem nada a ver com isso. Eu fiz o prefácio, mas eu não sabia que era plágio total. E está esperando que vai dar. Talvez dá. Esse ano esse negócio vai explodir aí. Eu estou de olho agora para saber, que agora aumentou minha curiosidade com o livro e etc. Tal. O livro é best-seller, vende muito aí. Vocês estão entendendo? Agora, eu já fiz muito prefácio na minha vida. Ultimamente não tenho feito, porque eu estou pedindo para tudo, inclusive, eu estou lembrando a você, que você está fazendo prefácio, lembra dessa. O negócio não é fácil. Agora veja que condição, né? Ele entrou de gaiato nessa história. É igualzinho eu com a televisão. Mas eu não autorizei nada, o povo faz, como é que fica? É a mesma coisa. É o pré-difícil. É o pré-difícil isso aí. Eu agora estou muito curioso de ver isso. Eu vou arranjar um livro da dona e vou ficar de olho para ver quando é que o negócio vai estourar. Só para ficar. Ele já avisou disso aí, que ele descobriu que o negócio é plágio. O povo vai acabar vendo, sempre vê. O plágio, o povo gosta de falar, né? Quando é plágio, não tem jeito. Ainda mais se é best-seller, que está ganhando dinheiro, esse povo ganha dinheiro com isso. Como é que fica? Tudo, possivelmente isso aí é capaz de dar. Agora, se for, vem do exterior para cá. O negócio plágio é de gente do Brasil para o exterior. Agora, parece que é brasileiro no meio mesmo, não, o negócio. Eu quero ver com calma. Eu agora estou curioso para ver quando é que vai, quando é que vem. Não falei nada para ninguém sabe o que é, nem como. Estou só contando o milagre, mas eu não disse qual santo. Quer dizer, o santo é o anjo da cara suja, né? Mas não é interessante o negócio, a pessoa está fazendo um amparo, ela está ajudando. Como é problemático isso? Como é difícil.
Aí, nessa questão, na mitologia que você coloca para gente, fala aí um pouquinho. É justamente aproveita. Isso aqui foi porque quando a gente fala de amparador, a gente tem que tomar muito cuidado por causa da questão da religião, né? Da questão da gurolatria. Por isso que a gente fica a preocupação de falar lá na frase enfática que não é passiva e beatífica, quer dizer, não é você ficar, o amparador. E a mesma coisa você não ficar mitificando o amparador. Então, quanto mais você entra em contato, vê que aquele amparador é aquela pessoa, aquela consciência técnica, mais evoluída que você, ou então pode ser do seu nível, né? Tá trabalhando com você porque está mais ou menos ali tete a tete, mas sem mistificação, sem gurolatria. Então, eu achei importante a gente frisar isso em alguns lugares em função da questão religiosa, como tem muito essa questão da adoração, né, o ser de luz, aquela coisa, e a gente pôr um pouco mais de pé no chão. Foi isso que eu me preocupei em colocar, sabe? A questão também aqui de que eles são exemplos, são muito, tudo que é extrafísico é bom, entende? Esse eu vejo esse mito, né? Não, porque no extrafísico a informação veio, do extrafísico é bom. Não é nada disso, né? Mas aqui a gente até colocou a exemplar, né? Ela é exemplar, ela dá exemplo, mas eu não preciso mistificar, né? Deixar como um mito, não. Mas tranquilo, então acho Adriana, isso que... Sim, por favor. E quando é o inverso? Se você tá ligado? Se você sempre trabalha, faz suas coisas e procura fazer correto e sempre crescendo e não pensa no amparo, mas ele está ali, está te apoiando tudo, mas você não pensa, eu vou fazer isso, o amparo vai me ajudar. Você faz por você mesmo. Né? Nesse caso, você acha que é positivo? Como que você pensa? Olha, você não está aprofundando a sua relação com o amparador. Se você faz o trabalho, mas você tem a consciência de que pode ter um amparador ali te ajudando, você só essa postura, você já está abrindo um canal de comunicação. Então, você abre um canal de comunicação para você perceber, mudou energia, não mudou energia, veio alguma inspiração, não veio? Se você vai fazendo e nem se preocupa se tem amparo ou não, você... imagina a força que ele vai fazer para te dar uma inspiração. É bem diferente de você fazer e saber que pode ter amparo ou não. Não é que você não vai fazer, você faz, mas sem perder a consciência de que pode ter um amparador ali te ajudando. Se a intenção é cosmoética, se a coisa é positiva, se é um assistencial, tem amparo. Então, é importante, porque quanto mais você souber dessa possibilidade, e você está aberto a essa possibilidade, você facilita essa comunicação, você concorda? Porque se você não está nem pensando nele, igual coisa, o Mário está aqui do meu lado, eu nem estou pensando, é como se não existisse uma coisa, não, eu sei que está aqui. Então, se ele quiser me conversar comigo, eu vejo pela energia dele, se ele vai querer falar alguma coisa. Então, você não esquece que a pessoa está do seu lado. Então, eu acho que isso faz diferença. Então, no caso, a relação não se aprofunda, amparador... Em tese, não, porque você não está nem dando pelota para ele, né? Em tese, não. Pensa, né? Agora avalia aí, vê com você. Mas se você só lembrar que ele existe, já é meio caminho andado. Aí você vai trabalhar a energia, ficar mais atento, tem sinalética, não tem o que está acontecendo. Ok. Adriana, aqui na página 2, na numerologia, segunda linha, tu colocaste a acalmia íntima. Tu podias dar umas técnicas para duas situações. Uma, falaste há pouco, é quando estamos na escagem, mas estamos a sentir que podemos facilmente virar assediados, não é? E a outra é na TNEPS, quando começa a ficar muito turbulenta o sentir, as consequências que estamos a assistir, e como nós próprios ter a nossa acalmia íntima. Não, isso aí é o trabalho. Quando você está fazendo a TNEPS é diferente. Você está no ambiente TNEPS. Às vezes você vai ver o turbilhão, mas é a assistência que está fazendo. Você não vai entrar na onda. É a assistência que está sendo feita. Você não leva para você. Acho que o erro que algumas pessoas podem fazer é levar para ela. Então, por exemplo, ainda mais no ambiente de TNEPS, não tem dúvida, você está ali fazendo assistência, começa a vir um sentimento de tristeza. Minha vida realmente está ruim. Aí você entrou na onda, acabou. Outra coisa é você ver que tem aquele sentimento ali, mas é assistência, então não é seu aquilo. Aquilo é do trabalho que está sendo feito. Aí entra a questão, a pessoa muito egocêntrica, ela pode pensar, não, sou eu, meu cardiológico está alterado. E aí começa a pensar em tudo que é ruim, que justifica ela estar triste. Então, isso aí eu acho que o tenepsista é meio difícil. Estou dando um exemplo assim, né? Porque o tenepsista, ele já está lá, ele sabe que ele está fazendo assistência, que vai vir diversos padrões ali para ser assistidos.
Né? Inclusive amparador também. Ele não vai ter contato só com o assediador, vai ter contato com o amparador também. Tá? Agora, essa calmia íntima é o trabalho. Aí entra o instante cosmetificador, aquele outro verbete, né? É a hora de, se você está vendo que está tudo tumultuado, você vai tentar, às vezes, morder a língua e ver se consegue. Às vezes você consegue, às vezes não. Então, todas essas coisas que a gente coloca na numerologia são fatores pró-amparador, né? Motivação assistencial, primeira coisa, né? Amparador de assistência. Disposição somática. Se você está com enxaqueca, é meio difícil, né? Está meio aberto ao amparador. Vigor energético. Quer dizer, como é que você está com as suas energias? Bom humor. É importante. A calmia íntima, que você está mais tranquilo por dentro. E a hiperacuidade multidimensional, quer dizer, ficar atento ao extrafísico, é isso aqui que falta na hora que você não está vendo, está faltando a hiperacuidade multidimensional, quer dizer, ficar atento que existe. Tudo isso facilitaria a paraconexão mais cosmoética. Tá? Ainda dá tempo, mais um. Eu queria que você ampliasse, Adriana, que na legislogia, tá, a lei da interdependência consciencial e as leis da meritocracia evolutiva. Tá. A lei da interdependência consciencial, a gente não esquecer, né, que a vida é interdependência, né? Ninguém é autônomo, totalmente autônomo. Você precisa um dos outros. Nesse caso tem uma atuação rígida. A gente fala isso um pouco no senso de gratidão, a gente passa um pouco dessa argumentação, né? Que tem uma lista lá de várias personalidades que nós somos gratos porque nós não vivemos sem elas. Então vale a pena se dar uma olhada. Então é uma compreensão da questão da lei da interdependência. Nós estamos nessa vida intrafísica, nós dependemos e somos dependentes de uma série de coisas. E a outra lei da meritocracia, nós tínhamos falado um pouco há pouco, né? Porque é o mérito, né? O amparador, ele tem em função de um trabalho. Então, esse trabalho, você vai criar um mérito para ter um amparador, e não só para ter amparador, mas o mais sério, para também sustentar o amparador o máximo de tempo que você conseguir, até você conseguir ter amparo aí o tempo todo, 24 horas, que é o ideal, você vive amparado. Mas isso é mérito, isso é trabalho, isso não é grátis, porque dentro do processo evolutivo existe a meritocracia. Então, essas leis da meritocracia que regem essa questão da amparabilidade. Nós esperamos os próximos 500, tá certo? Estou preparado para fazer a revisão. Ok? Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 80 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Mércia Ioto, curso Poliglotismo ACIP. Eduardo Cunha, SP2, Mercedes, quinta semana da saúde holossomática, e Eduardo Martins, higiene consciencial. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nosso convite, novamente, é para os teletertulianos e os tertulianos aqui presentes, que frequentam diariamente o tertuliário, para se tornar um mantenedor do programa Amigo da Enciclopédia, ou renovar a sua assinatura vencida já há algum tempo. Como vocês sabem, todos os recursos oferidos com o programa Amigo da Enciclopédia são aplicados para as atividades da produção da Enciclopédia com Conscienciologia, a transmissão diária das tertúlias, para a manutenção das atividades do holociclo, da holoteca e do tertuliário. Então, esses recursos ainda não são suficientes. Nós temos hoje 450 amigos, somos de 450 amigos e precisamos de 600 amigos para pagar a fração ideal de despesa do campus do CAEC e das atividades desses ambientes que nós estamos comentando aqui. Então, a gente reforça o convite. Você que quiser se tornar um mantenedor da enciclopédia, do programa Amigo da Enciclopédia, basta ligar na recepção do CAEC, no 45, 35, 25, 26, 52, como pessoa física, tornar-se um mantenedor, ou como pessoa jurídica, um patrocinador da transmissão das tertúlias. E nós vamos dar toda a atenção e apoio que você precisa para se associar ao programa. Obrigado. Boa tarde a todos. A CIP convida para suas atividades deste final de semana. Neste sábado, às 15 horas, temos uma aula com a professora Lourdes Sá, que veio diretamente de Portugal, com o tema Educação Despertológica. A aula será na sede da ACIP, agora às 15 horas. E amanhã teremos o curso Poliglotismo Parapsíquico. Vou passar para o professor Otto para ele fazer a divulgação. Bonjour à tous, je voudrais donc vous inviter à participer du cours Polyglottisme parapsychique.
Good afternoon, you all. I would like to invite you to take part in the course Parapsychic Polyglotism. Eu quisiera invitarles a todos a participar del curso Poliglotismo Parapsíquico. E, finalmente, eu gostaria de convidar a todos, então, aí, oficialmente, a participarem do curso Poliglotismo Parapsíquico. Será um prazer tê-los aí a fim de compartilhar experiências e o Labicon de pesquisa sobre o tema do poliglotismo, a fim de entendermos como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico. Vamos falar de como que o parapsiquismo influencia no aprendizado de idiomas. Nós observamos que esse é um assunto que mesmo entre nós na comunidade nós acabamos não prestando muita atenção. Nós vamos também estudar como que o parapsiquismo ele influencia no exercício do poliglotismo e vamos fazer algumas dinâmicas parapsíquicas a fim de analisar o rapport de cada um de nós com as línguas compreendidas do ponto de vista energético, como um veículo de energia consciencial. Por fim, vamos falar do abertismo consciencial, do universalismo e também do alto portfólio linguístico de cada um de nós. O curso será então amanhã, dia 26 de agosto, na sede da CIP, no Discernimento. O horário é às 8h30. Para maiores informações, inscrição e valores, por favor, procurem hoje à tarde a Mércia na CIP. Obrigado. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso ECP2. O ECP2 é um curso que ele acontece em hotel no modelo de imersão de 3 dias. Ele inicia na sexta-feira e termina no domingo. Essa imersão de 3 dias, ela cria um espaço sem as interferências do dia a dia e favorecem a autorreflexão. São instalados 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos no sábado e no domingo de manhã. E esses campos, eles patrocinam e favorecem a trégua da heteropensenidade, percepção de neoparâmetros, desbloqueios bioenergéticos magnos, a melhora da autocognição e, até certo ponto, é um test drive da desperticidade. Temos uma turma aqui em Foz do Iguaçu, do dia 21 a 23 de setembro, e também uma turma aqui em Buenos Aires, de 26 a 28 de outubro. Convidamos a todos. Maiores informações, telefone 45 2102 1448. Boa tarde a todos. Convidamos a vocês para participar da 5ª Semana de Saúde Holossomática da Cosmópolis, que será el día 31 de agosto hasta el 9 de setembro. Faltan só 6 dias. Donde teremos o curso do campo da OIC, Imersão Projecionterápica, eventos em parceria com outras instituições conscienciocêntricas e os eventos de pesquisa da consciencioterapia. 7ª Jornada de Saúde da Consciência e 6º Simpósio de Autoconsciencioterapia. Também o lançamento da primeira revista científica de consciencioterapia e o primeiro encontro presencial do Colégio Invisível da Consciencioterapia. Invitamos a todos vocês, não perdam esta oportunidade. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar a todos para o curso Higiene Consciencial, a 3ª turma aqui em Foz do Iguaçu, que ocorrerá nos dias 5 a 7 de outubro. Esse curso é ministrado por mim e pelo professor Rui Bueno. O tema da higiene consciencial é prioritário dentro do nosso processo intraconsciencial. Uma das técnicas que nós trabalhamos no curso é a técnica do padrão homeostático de referência, ou seja, um padrão que a pessoa tem dentro dela de homeostasia, de harmonia, para que ela possa identificar esse padrão e, a partir daí, no dia a dia, buscar nos momentos em que ela estiver fora do padrão homeostático. Você já diagnosticou as suas distorções cognitivas, responsáveis pela maioria das formas de autoassédio? Está usando a volicionina, a energia, sua vontade, no nível máximo dentro do seu patamar? Os seus projetos estão em convergência com o fluxo do cosmos? Você convive com os seus pertúrbios no cotidiano, sem atitudes autoderrotistas? E, finalmente, as suas crises geram recins? Então, são questionamentos dentro da higiene consciencial importantes. No domingo, no 3º dia, temos um campo, que é o campo homeostático de asepsia intraconsciencial, justamente para dar ao aluno esse padrão, ajudar o aluno a perceber um padrão de homeostasia íntima. Então, fica o nosso convite,
de 5 a 7 de outubro, e nós recomendamos também aos alunos inscritos participarem dos laboratórios aqui do CAEC antes do curso. Laboratórios da dupla evolutiva, laboratório da cosmoeticologia, o laboratório das técnicas da mobilidade física vídeo. Então, vale a pena as inscrições na recepção aqui do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite para o 2º simpósio de proexologia. Esse evento vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu nos dias 20 e 21 de outubro e vai ser a oportunidade para ter a apresentação de vários trabalhos, várias pesquisas realizadas na área de proexologia. Então, entre os temas, vão ser 16 temas ao total apresentados. Entre os temas, nós vamos ter uma conferência sobre longevidade ProEx, por exemplo, da professora Beatriz Tênios. O professor Gustavo Vieira vai estar apresentando uma análise proexológica da biografia do Honoré de Balzac. A professora Eliana Monfroy vai estar conversando sobre o Manual de Prioridades Evolutivas. Tá? A professora Marta Ramiro vai estar apresentando trabalhos sobre reciclagem existencial e ProExes. O professor Laênio Loche também vai estar apresentando trabalhos sobre o CAPEX, Serviço de Apoio Existencial. E assim teremos várias outras conferências. Então fica a dica para quem tem interesse em aprofundar conhecimentos sobre proexologia para participar também desse simpósio, nos dias 20 e 21 de outubro. Mais informações podem ser feitas através da Apex, no próprio site da Apex, ou na recepção do CAEC. Muito obrigado, então. O verbete da manhã é Atitude Educativa Pro-Evolução, especialidade Reeducaciologia, autora professora Lourdes Sá. Obrigada e boa tarde a todos.